Olá, igreja, boa noite. Eu me chamo Dário, derretendo aqui para a glória de Deus. Se eu soubesse, não tinha ido nem para a academia essa semana. Mas é a natureza gemendo, esperando a redenção dos filhos de Deus. Bom, eu sou Dário, sou esse discípulo e servo do Senhor, buscando viver restauração. E quando a gente vive momentos como esse que a gente viveu agora, no início desse culto, de adoração, de ser colocado na presença do Senhor, sendo conduzido por essas vozes e banda maravilhosa, a gente contempla a grandeza de Deus e eu reflito sobre isso, porque é um Deus grande, um Deus onipotente, um Deus infinito, soberano, mas se importa comigo, pequena criatura que sou, que estive escravo e refém do diabo por tantos anos, escravo de vícios e compulsões, mantido ali no cativeiro, sendo oprimido pelo inimigo de Deus, e meio que gostando daquela prática, daquela vida, porque Deus me chamou desde a infância, mas eu, rebelde, virei as costas para Deus, e me habituei com aquela vida, com aquela loucura, mas não era isso que Deus tinha reservado para mim. Então Ele monta a sua operação de resgate, mesmo talvez contra a minha vontade, me resgata daquele cativeiro, me traz para o seio da igreja de Jesus, onde eu sou cuidado, onde eu sou abençoado, e onde eu sou restaurado pelo cuidado de Deus, através da vida de tantos irmãos, da vida de tantos líderes dessa igreja que nos abençoaram. E hoje posso celebrar, estar aqui nessa tarde e noite, nesse tempo maravilhoso, tempo de semeadura, e que o Senhor nos convida a viver a missão do Evangelho, proclamar o seu nome, jogar a semente, espalhar a semente do amor, a semente da salvação, a semente da pessoa de Jesus. Eu convido você a ficar de pé, se você quiser e puder, para a gente ler um trecho da palavra de Deus, que está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, nós vamos ler dos versos 3 a 5 e depois a partir do verso 24. E diz assim a carta, verso 3: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, em algumas versões diz, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Depois desse trecho, o apóstolo Paulo começa a saudar diversos irmãos, dá algumas instruções e finaliza lá a partir do verso 24, dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer e nele a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por essa tarde, por essa noite, pelo tempo que estamos tendo aqui na tua presença, depois de um tempo maravilhoso de adoração, Pai, onde sentimos a presença do teu Espírito no nosso meio, através das vozes e da vida de cada servo teu presente aqui nesta tenda, Senhor. Pai, que o teu mover agora continue através da tua palavra, Senhor. E eu me coloco, como disse pela manhã e repito agora à noite, com tremor e temor diante de ti, Senhor, diante da tua congregação, Senhor, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor não permita que eu atrapalhe o mover do teu Espírito, mas que tudo que flua aqui, a partir desse momento, como vem fluindo nesta tarde e noite, provenha da tua mente, do teu coração, do teu Espírito, para a tua glória, Pai. Somente para a tua glória, Senhor. Somente para a tua glória, Pai. E eu me reduzo a nada diante de ti, diante da tua grandeza, clamando, Senhor Deus, o teu poder sobre nós, agora nesse momento, e a condução do teu Espírito. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus.
Bom, começamos o ano da semeadura falando de resoluções. O cuidado com o semeador. Então foram 4 encontros que nos encorajaram a cuidar de nós mesmos em todos os aspectos, em toda a integralidade do ser humano, aspecto físico, emocional e espiritual. E dando continuidade a esse tema macro que vamos ver durante todo esse ano, começamos em fevereiro agora a falar sobre semeadores. Na realidade, trazendo nessa série personagens do Antigo e do Novo Testamento que nos testemunham do poder de Jesus sobre as suas vidas e o compromisso de cada um deles em semear a palavra de Deus. E no primeiro encontro de fevereiro, nós tivemos o testemunho do discípulo de Jesus chamado Ananias, lá da igreja primitiva. Pastor Alcimou trouxe essa personagem, esse testemunho para a gente, do semeador que acolhe, do semeador que traz para dentro, do semeador que cuida dos primeiros passos. Lembrando que Mateus 28, a grande comissão, ela tem duas missões dentro de uma só. É proclamar o evangelho a toda criatura, mas também ensinar aqueles novos discípulos os mandamentos do Senhor para aqueles que estão chegando. E isso foi o que Deus fez através da vida de Ananias. Na semana passada, a pastora Milton nos trouxe a vida e o exemplo do profeta Daniel. Como semear em uma cultura anti-Deus. E quando a gente olha para a vida do profeta no exílio, lá na Babilônia, parece algo distante, que não tem nada a ver com a minha vida, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Esse mundo, o caos que está ao nosso redor, a opressão desse mundo sobre a vida do discípulo, a imposição de governo, de pessoas, da sociedade, contra a palavra de Deus, contra a pessoa do Senhor Jesus, torna para mim e para você um desafio se manter firme anunciando o evangelho de Jesus. E o exemplo desses personagens, o que eles nos trazem, meus irmãos? Servos comprometidos, servos de prontidão para anunciar o evangelho de Jesus a partir do chamado do Senhor. E a gente vai falar um pouco hoje sobre esse casal, Áquila e Priscila, buscando entender como um casal pode verdadeiramente ser um só, não só no aspecto do casamento, do relacionamento conjugal, mas no serviço, na missão de proclamar o evangelho de Jesus. E talvez o que a gente precisa perceber na vida desses personagens, desses servos do Senhor que estão sendo aqui anunciados a cada semana que nós estamos trazendo a perspectiva da vida de cada um, é perceber aquilo que talvez na vida deles seja um testemunho vivo para nós, que é o que a gente chama de integralidade. A prontidão em obedecer ao chamado não é revelada apenas na vida deles como um departamento da vida, ou algo que se encaixe na vida deles. Eles não colocaram Jesus na sua agenda. A sua agenda era formada a partir de Jesus, e não o inverso. Então, esse talvez seja o grande ensinamento, ou o primeiro ensinamento dessa noite. Ou Jesus é o centro de tudo, ou ele não vai ser nada. Se eu colocar Jesus como apenas um departamento da minha vida, tentando encaixar ele quando dá ou quando pode, diante das demandas da família, ou demandas da minha profissão, ou demandas do dia a dia, com certeza o poder de Jesus não vai se manifestar sobre mim, e eu não vou agir como ele espera, sendo o semeador da sua palavra. E aí você pode achar que é muita exigência. Dar, é muito exigente esse negócio de querer formar a minha vida, ou a minha agenda a partir de Jesus. Não dá. Aliás, isso não é para mim, eu sou só um discípulo. Isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o ministro, isso é coisa para o sacerdote, aquele que talvez seja remunerado para exercer essa função. Mas, meus irmãos, não é isso que a gente encontra na Bíblia. A Bíblia não faz essa distinção. Então, isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente, isso é coisa de discípulo. Tornar a minha agenda, ou formá-la a partir de Jesus Cristo, é Ele se tornar realmente o Senhor, o Deus completo sobre a minha vida. Então o convite é para a gente entrar no detalhe da vida desse casal.
O texto que a gente leu aqui inicialmente está no contexto da epístola de Paulo aos Romanos. E para a gente trazer esse contexto, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava ali na sua terceira viagem missionária, exatamente em Corinto, e escrevendo aquela carta para a igreja de Jesus, aos discípulos de Jesus que estavam em Roma. E é interessante observar que essa igreja de Roma, que não é a de hoje, mas daquela época, dos discípulos de Jesus, como ela foi formada? Ela não foi formada, interessante que ela não foi formada nem pelo apóstolo Paulo e nem por nenhum dos outros apóstolos. O que está escrito lá em Atos 2 confirma que no momento do dia de Pentecoste, diante daquele discurso, daquela pregação de Pedro, onde mais de 3.000 se converteram, tinham judeus da diáspora que moravam em Roma e que estavam em Jerusalém na época. Provavelmente foram convertidos ao Evangelho de Jesus naquele momento e saíram de volta anunciando isso lá na cidade de Roma. E Paulo, ele escreve essa carta para tentar dirimir um problema sério que tinha naquela igreja ali. Porque houve um movimento de evangelização do poder de Jesus naquela cidade, e houve conversão de judeus e conversão de gentios. Infere-se que dois grupos antagônicos que formaram aquela igreja no início é que culminou no édito do imperador Cláudio expulsando ali os judeus de Roma. Mas isso aqui acontece alguns anos depois, com a presença de outro imperador, mas a celeuma parece que não tinha se resolvido. Existiam os judeus convertidos, chamados judaizantes, que eram fiéis à lei de Moisés e exigiam que todo crente convertido também tinha que cumprir a lei de Moisés, toda ela, inclusive a lei cerimonial. Tinham também os gentios convertidos, que estavam no lado ou no polo oposto. Eles achavam que a lei de Moisés já tinha passado e desprezavam a lei do Senhor. E o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo maior de tentar trazer unidade àquela igreja, unidade àquela comunidade, unidade àquele povo, entendendo a igualdade entre judeus e gentios. E no meio desse conflito, nesse tempo, o casal, Áquila e Priscila, já faziam parte da igreja local. Eles já tinham, nesse momento da história, passado por diversas experiências na missão de proclamar o Evangelho de Jesus. E a proposta hoje à noite é a gente se ater aos aspectos que nos ajude a entender por que esse casal, ou a vida desse casal, foi destacada de forma tão linda na igreja primitiva, a ponto de o apóstolo Paulo mencioná-los várias vezes nas suas cartas. Então, buscar entender o quê? Qual a origem desse casal? Como eles alcançaram esse protagonismo na igreja de Jesus, sendo mencionados tanto por Paulo quanto por Lucas no livro de Atos. Mas acima de tudo, além de buscar conhecer um pouco mais deles, é tentar nos inspirar neles. Nos inspirar num casal que viveu para semear o Evangelho de Jesus. E viveu se entregando de forma tão linda ao propósito do Senhor no avanço do seu reino. E a gente começa vendo aqui no livro de Atos, no capítulo 18, os primeiros 3 versos, que traz ali a primeira menção desse casal na Bíblia, que diz assim: depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália ou de Roma com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio, como falei, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo então foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram ambos fabricantes de tendas. Então Áquila, conhecendo um pouco mais da vida desse servo de Deus, ele era um judeu da diáspora, que nasceu lá na cidade chamada Ponto, onde hoje se localiza a atual Turquia, ali no norte da Ásia Menor. Priscila, natural de Roma, talvez ali de uma família tradicional de comerciantes e convertida ao judaísmo. Então Áquila, ele sai ali na sua juventude ou no início da vida adulta e vai querer ganhar a vida em Roma, quando conhece Priscila e tem o início desse relacionamento.
Atribui-se a conversão deles ao Senhor Jesus, na propagação do Evangelho de Jesus em Roma, como eu disse no início. A partir de reuniões cristãs, eles conheceram a verdade de Jesus. Isso pode ter acontecido em Roma, mas talvez Áquila também pode ter conhecido um pouco da palavra de Deus, ainda em Ponto, porque em Atos 2 fala que judeus do Ponto estavam também lá no dia de Pentecostes. Então o que a gente percebe aqui nesse encontro entre Paulo e Áquila e Priscila, é o costurar de Deus na vida desses amados servos do Senhor, chamados para servir ao rei. Infere-se ali que Áquila e Priscila, nesse momento da história, já convertidos, tem um momento talvez ali de muita preciosidade, conhecer o apóstolo Paulo, conhecer o testemunho do apóstolo Paulo. Com certeza isso ajudou Áquila e Priscila a forjarem o seu caráter no Senhor. Também tiveram contato com Silas, com Timóteo. Mas o que atribui a conexão de Paulo e Áquila naquele momento da história não é a fé em Jesus. Até porque não era do perfil do apóstolo Paulo chegar numa cidade e procurar crentes. Onde estão os crentes? Cadê a reunião dos crentes? Normalmente ele chegava na cidade e procurava os perdidos para anunciar o Evangelho de Jesus. Então o que se infere aqui é que Paulo, Áquila e Priscila se conectaram por conta de quê? Da sua profissão, simplesmente porque eram fabricantes de tenda. E é importante esse fato para mim e para você hoje, meus irmãos, porque isso fortalece não a tese, mas o objetivo maior de cada semana estarmos falando sobre semeadura. É que a grande comissão dada para mim e para você, como foi dada para esses servos do Senhor, nos envolve de maneira integral, como já falamos no início. E eu não posso fazer isso de forma diferente, senão vão ser muitos obstáculos para poder anunciar o reino de Deus. Existe um termo na comunidade cristã chamado servo de tempo integral, mas a gente confunde as coisas quando ouve esse termo. Porque o que define eu ser um servo em tempo integral não é o CNPJ que me paga, meu irmão. O que define eu ser um servo integral é o quanto eu estou disposto a andar na presença do Senhor Jesus, colocar o meu coração diante do Senhor. Então não importa de onde vem o sustento, meu coração está conectado com Ele e a palavra vai ser semeada aonde eu estiver. Porque o apóstolo Paulo, ele não estava ali anunciando ou colocando uma plaquinha, abre-se um curso teológico para selecionar casais cristãos, para anunciar a palavra de Deus, talvez na escola bíblica dominical. Não, ele não pediu o currículo de Áquila e Priscila, para incumbir o casal da missão, não foi isso que ele fez. Paulo simplesmente estava vivendo a missão. Áquila e Priscila simplesmente estavam vivendo a missão. Se conectaram por motivos profissionais e Deus ali, naquele momento, junta aqueles três e coloca no coração deles, através da liderança de Paulo, o enviar daquele casal para anunciar o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, era isso. Eles viviam como a gente. Talvez Áquila e Priscila em meio às suas lutas conjugais, buscando sustento, vivendo sua profissão, vivendo como eu, vivendo como você, mas sendo chamados pelo Senhor para anunciar o Evangelho. Entende, igreja? Chamada é para todos, independentemente da posição, da profissão, de onde está, de onde vem o sustento. Isso livra de nós um peso, o peso colocado talvez pela religião ou por nós mesmos, que para anunciar o Evangelho eu preciso de uma capacitação prévia, ou eu preciso solucionar todos os problemas da minha vida. Não dá, é muito problema, é muita confusão, tem muita coisa para resolver, não dá para falar do amor de Jesus. Não há entrega, meus irmãos, sem uma missão, e a missão ela não existe se não vem o chamado já veio, a missão já foi dada. O problema agora é eu lutar com algo que talvez eu não goste de fazer, é obedecer. E a obediência não vem, ela não acontece com corações divididos. E esse talvez seja o maior empecilho para que um casal ou uma família que se diz servo de Jesus serem funcionais no reino. Porque eu quero o quê, meus irmãos de Jesus? Que Ele resolva o quê? Os meus problemas.
Eu quero Jesus como sócio na minha agenda, sócio na minha família para resolver a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos. E a gente fica nessa luta diária contra nós mesmos, reino, casamento, reino, família, reino, profissão. Mas presta atenção, meus irmãos, a gente age dessa forma. E se a gente fizer uma pesquisa aqui, ninguém vai, talvez, declarar isso. Normalmente a gente age de forma inconsciente, movido pelo nosso egoísmo e não vivendo o propósito do Senhor. E dentro do casamento, a dificuldade ainda é maior. Tanto é que o apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre isso, lá em 1 Coríntios 7, versos 32 a 35. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre casamento. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. E agora? Então o apóstolo Paulo finaliza aqui esse trecho dizendo: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Será que o apóstolo Paulo está estimulando aqui um não casamento? Será que ele está sendo taxativo e rigoroso, dizendo: se você casar já era, esquece Jesus, não dá para você, cuida aí da sua vida, porque não tem jeito para você? Será que como servo do Senhor Jesus, casado, eu não tenho condições de ser um semeador da palavra de Deus? Minha vida está fadada às preocupações com as coisas desse mundo? Será que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não, não é isso que ele está dizendo aqui. É lógico que não. A gente precisa entender que ele não está sendo taxativo e ele não está sendo determinista. Ele está chamando apenas a atenção, prevenindo o povo de Deus para um problema que existia na época e hoje parece ainda maior. É o que a gente, meus irmãos, se coloca para nós mesmos, a perspectiva do casamento, da felicidade encontrada no outro, e coloca o meu coração e o seu coração refém das coisas deste mundo e consequentemente o quê? Infrutíferos no reino. Eu me preocupo com tudo que está ao meu redor, e quando eu sou casado e tenho família, a preocupação ainda é maior. Mas de antemão, a gente pode já chegar a essa conclusão aqui nessa noite. Aquila e Priscila, eles nos dão um exemplo de que para Deus tudo é possível. O próprio apóstolo Paulo reconhece, o apóstolo Paulo que citou isso, prevenindo a igreja, ele reconhece em um casal o exemplo de compromisso com a missão e com o reino de Deus. Então a história desse casal, amados, ela nos serve de inspiração. E ela também nos ajuda no dia de hoje, porque a vida desse casal e o contexto de vida desse casal, talvez, de todas as histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, é que mais se aproxima da nossa realidade. Lógico que não é a mesma coisa, tivemos muitas evoluções na economia, na geopolítica, mas os elementos culturais, religiosos, as artes, a política, os elementos da cultura grega e romana ainda estão muito presentes hoje, e tornam um desafio para mim e para você viver a verdade do Evangelho, como foi difícil para eles. Mas como foram belos os frutos gerados por Aquila e Priscila, meus irmãos, a ponto de eles serem destacados na palavra de Deus. E falando um pouco do trajeto deles, da trajetória deles, foram expulsos de Roma no início do casamento, por conta daquela confusão que mencionei no início. Foram para Corinto, provavelmente tendo o quê, meus irmãos? Que recomeçar a vida. Imagine aí, você planeja o casamento, planeja uma família, planeja ali o começo da sua história, num lugar que
você gosta, no lugar onde você se sente bem, e de uma hora para outra, por conta da sua religião, da sua crença, vai-se embora daqui. Imagine aí um decreto do prefeito de Fortaleza, expulsando os crentes de Fortaleza e mandando para, Caucaia, mandando para Natal, no Rio Grande do Norte. Mas isso não acontece só nesse exemplo que talvez queira ilustrar, mas pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Uma mudança de emprego, de um local, tendo que se destacar de uma cidade para outra por conta de um problema familiar ou de uma questão familiar. O fato é que mesmo diante daquele momento da história, Áquila e Priscila não se esmoreceram e permaneceram firmes no Evangelho de Jesus. E o passo seguinte foi a missão dada por Paulo. Após conhecê-los em Corinto, os convida a levar a missão do Evangelho de Jesus na cidade de Éfeso. E ali o próprio apóstolo Paulo menciona, como lemos, colocaram as suas próprias vidas em risco por causa do Evangelho de Jesus, buscando proteger e livrar da morte o apóstolo Paulo. E aí eles voltam para Roma depois. Em Roma encontram um outro ambiente hostil, quando Nero traz a perseguição contra os cristãos, a ponto de eles mesmos, como casal, ficarem divididos ali, se ficariam ou não em Roma por conta da perseguição. E a luta permanecia, as lutas diárias permaneciam, mas permanecia também no coração daqueles servos o desejo de continuar amando a Jesus e proclamando o seu reino. Mas como é que eles fizeram isso, no final das contas? Qual foi o segredo? Porque o aviso tinha sido dado por Paulo, ia ser difícil. Mas a gente vai ver aqui alguns pontos que ajudam a entender como aconteceu na vida deles, pode acontecer também na minha vida e na sua vida. Não só como casal, mas também como discípulo. Mas olhando especificamente para a vida conjugal, é entender como a partir do relacionamento conjugal eu posso ser um semeador da palavra de Deus. Como eu posso tornar o relacionamento conjugal uma semente do Evangelho de Jesus a ser lançada nesse mundo caído. E tornar o casal um só, não só na perspectiva do relacionamento, mas na perspectiva da semeadura da palavra de Deus. Então talvez 3 pontos ajudaram o casal e pode nos ajudar aqui essa noite a ter essa compreensão. O primeiro, nos libertar do estigma do casamento perfeito. Em Romanos 3, nos versos 22 a 24, diz algo que se você perguntar para qualquer crente ele vai saber. É apenas uma constatação de que não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, principalmente nós casados, temos que nos libertar desse padrão religioso da perfeição. Aquela perfeição que só acontece dentro da congregação. Aquela perfeição que traz sobre as pessoas um peso. O peso de quê? Da busca da perfeição. Porque à medida que eu me revelo, eu quero me revelar perfeito, que eu sou bom, que a minha mulher é boa, que o meu casamento é ótimo, que nossos filhos são lindos e maravilhosos, e que não há luta, e que não há pecado, e que não há dificuldade, eu crio na vida daqueles que escutam isso uma expectativa muito pesada, que vai levar à frustração. E um crente frustrado é o que, meus irmãos? É um crente infrutífero, porque ele vive rondando ou circulando dentro da sua própria vida, do seu próprio casamento, da sua própria família, querendo que as coisas se resolvam, buscando uma felicidade no outro, sendo que o outro não pode dar essa felicidade, e eu vivo frustrado. E o crente frustrado, ele é um crente que não semeia. Então o reconhecimento da falibilidade humana e de que o casamento não é perfeito, não pode ser visto apenas como piadinha em palestras para casais. Não é somente para momento de diversão de uma plateia que talvez está pagando ali por um entretenimento. Isso deve ser dito de forma clara, com testemunhos vivos. Por quê? Porque sem isso eu não crio ponte no coração do perdido.
Eu não alcanço o coração do perdido. Eu, como crente, eu não posso somente saber que o casamento não é perfeito. Eu tenho que parar de vender essa perfeição. Se eu continuar vendendo essa mentira, meus irmãos, eu não vou alcançar o coração do perdido, daqueles que perderam a esperança, daqueles que toda segunda-feira talvez chega aqui no CR Casais desesperançado, desesperado, porque já está na segunda, na terceira tentativa de casamento que não deu certo, já deixou um rastro de loucura para trás, está querendo uma coisa nova, mas não encontra. E se eu chegar aqui na segunda-feira e estar escutando um cara dizendo que a vida dele é perfeita, ele vai olhar para isso e ele não vai crer, ele não vai acreditar. Então não se trata também, meus irmãos, quando eu falo isso, de vender puramente desgraça, mas é simplesmente mostrar a desgraça que é o ser humano, e que somente Jesus é que pode trazer cura, é somente Jesus que pode trazer restauração. Somente Jesus pode fazer isso, meus irmãos. E é claro que eu vou testemunhar, porque à medida que eu vou caminhando com o Senhor Jesus, Ele vai tratando as minhas feridas, Ele vai restaurando o meu caráter, Ele vai me dando uma vida nova, e à medida que isso vai acontecendo, coisas vão ficando para trás, mas quando me perguntarem, como é que isso ficou para trás, eu tenho que apontar para Jesus, eu tenho que apontar para Jesus, eu não tenho que trazer glória para mim, eu não tenho que trazer glória para minha família, ou para o meu casamento. Então a semente ela é lançada não na perspectiva do que nós conseguimos fazer, mas do que somente Jesus pode fazer. Pois é aí que se manifesta o poder de Jesus, e é aí que é onde a gente encontra solo fértil no coração daquele que não tem mais esperança. O apóstolo Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios 12, no verso 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E não obstante esse texto aqui está no contexto da vida de Paulo, esse texto é para todos nós. Porque quando eu me revelo fraco, eu crio essa ponte no coração do perdido, aponto para Jesus, e eu deixo de ser talvez esse ser humano caricato, estranho, que as pessoas olham para muitos cristãos e não conseguem entender. Ele não é diferente porque ele está cheio do amor de Jesus, ele é diferente porque ele é um ser caricato, ele é mascarado, ele está distante da realidade. Quando não, é um fariseu julgador, aponta para o mundo pecador, não leva esperança, só aponta condenação, trazendo julgamento que nem o Senhor Jesus, meus irmãos, nem o Senhor Jesus ainda veio para julgar. Como é que você sabe disso, Dade? Está escrito em João 12, 47 e 48, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Entende, igreja? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O que a gente precisa semear é o amor, é a esperança na palavra de Jesus. As pessoas não vão vir contra nós. Se vocês lançam a semente do amor, lança a semente da esperança, e essa pessoa rejeita, não é você que ela está rejeitando, ela está rejeitando o amor de Jesus. Então eu estou livre daquele sangue, eu estou semeando a palavra de Deus, não na perspectiva do julgamento, mas na perspectiva da esperança. E isso é o desafio para mim e para você, parar de usar as redes sociais como esse instrumento de julgamento, usar o meu feed, ou talvez o meu story no Instagram, para quê? Para levar esperança. E aqui não é tratar de passar a mão sobre o erro e o pecado. Você sabe do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando aqui. Eu estou falando desse clima de guerra, do nós contra eles, todo o tempo, essa loucura ensandecida no meio dos evangélicos. Nós contra eles? Nós contra eles? Como assim? Olha o que diz a Bíblia, Romanos 8 e 31. Se Deus é por nós, queridos, quem será contra nós? Eu não preciso evocar ser um representante de Deus para julgar quem está ao meu redor.
Não precisamos ir contra ninguém. Quem gosta de guerra é o diabo. Não vamos alimentar o que o diabo gosta de fazer. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. E sabe como é que eu luto contra o inimigo de Deus? Levando esperança, levando amor, semeando a graça de Jesus, semeando palavra de Deus, semeando para o mais corrupto e vil pecador que há jeito para a sua vida, porque teve jeito para a minha. Eu me coloco no mesmo patamar dele. Eu não me coloco superior a ninguém, porque eu sou capaz de fazer as mesmas coisas. Com isso eu me conecto, eu crio ponte com o pecador e levo ele a conhecer da pessoa de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos propagar esse amor, queridos, e a esperança que há só no nome de Jesus. Então, amados, voltando aqui, a busca do casamento perfeito, ela me impede de entender o evangelho real. Ela me impede de entender o evangelho real e me faz viver em torno de quê? Daquilo que eu não consigo mudar. Então eu fico querendo a perfeição e o pior, que nessa busca do casamento perfeito, a perfeição tem que estar no outro, nunca está em mim. A exigência sempre está no outro, sempre está na mulher, sempre está no marido, sempre ele que precisa fazer algo para mim, ele que precisa atender às minhas expectativas. Ele disse sim lá diante de Deus, naquele momento, dizendo que ia me amar na saúde, na doença, mas esse desgraçado não faz mais isso. Aí eu fico enlouquecido, ensandecido, colocando essa questão na minha vida como acima do próprio Deus e não permitindo que eu tenha um entendimento da graça divina que me alcançou. Então eu vivo mergulhado nessa expectativa do outro me fazer feliz, e aí eu exijo dele, eu grito com ele ou com ela, eu guerreio e me frustro. Crente frustrado é uma desgraça, é mau testemunho e não contribui nem um pouco para o avanço do reino. Porque um crente frustrado, ele o quê? Ele não semeia. Ele está diuturnamente preocupado em ser feliz, na obrigação do outro ser feliz. E isso é dentro do casamento, mas é em todo lugar. O pastor Hamilton falou na semana passada, no condomínio ele joga pedra no síndico, no trânsito ele esculhamba o guarda de trânsito. Não tem prefeito, governador, presidente ou deputado que preste, que eu não estou defendendo ninguém não, mas é o crente frustrado, que ele quer ser feliz, mas ele quer ser feliz nesse mundo, ele não quer pagar o preço. Mas o que é que o Senhor nos chama a fazer, meus irmãos? O Senhor nos chama a olhar para a cruz, todo o tempo, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Mas olhar para a cruz, funciona assim, meu irmão, eu olho para a cruz e digo, era para eu estar na cruz, era para eu estar no lugar do Senhor Jesus, era eu que merecia estar naquele lugar, mas o Senhor pagou o preço. Então quando eu olho Jesus naquela cruz, eu vejo o quanto desgraçado eu sou, e essa graça maravilhosa que me alcança, que me faz novo, que transforma a minha vida. Então diante dessa verdade, dessa constatação maravilhosa e preciosa, não tem outro jeito, eu vou anunciar, eu vou pular, eu vou gritar, e eu vou jogar semente aonde eu andar. Olhar para a cruz todo o tempo, sair da posição religiosa, e semear no casamento, meus irmãos, não é uma troca, porque a gente olha a semeadura no casamento como essa troca, né? Eu vou dar para receber algo em troca, eu vou cuidar dessa mulher, eu vou fazer isso para ela, para que ela faça algo em troca para mim, eu vou cuidar do menino para que depois ele traga algum benefício para mim. Na realidade, a semeadura no relacionamento conjugal, aquela que vai gerar a semente do evangelho para os perdidos, irmãos, é aquela que não espera nada em troca. Pois aquele que planta valores eternos, meu irmão, há maior prazer em dar do que em receber. É o que está lá em Atos 20:35. Até porque, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então, se a minha vida nesse mundo se resume à necessidade de ser casado para ser feliz, na perspectiva
do Senhor mudar a vida da minha mulher, ou mudar a vida do meu marido, ou mudar a vida dos meus filhos, com certeza, dentre os homens, eu vou ser o mais digno de compaixão. Vou ser infrutífero, não vou semear a palavra de Deus, e vou viver frustrado. E esse não foi o exemplo dado por Áquila e Priscila. Esse casal destacado na palavra de Deus revela o que? O compromisso com o reino. Vamos recapitular aqui: expulsos de Roma, cidade natal de Priscila, lugar onde se conheceram, criaram ali não só a afetividade do casal, mas a afetividade com o local, com a cidade, com sua profissão. Imagine isso na sua vida, meus irmãos. Imagine, talvez exemplos tenham aqui no nosso meio, que você tem que sair de um lugar para o outro de repente. Estava tudo planejado, estava tudo certo, mas de última hora deu errado, e você se vê nessa situação, onde as intercorrências da vida tiram você da zona de conforto. E o exemplo dado por eles foi lindo, porque, com toda certeza, amados, se eles estivessem buscando a felicidade só no casamento, provavelmente esse fato em si já teria jogado tudo por água abaixo. Talvez teria tornado o casal ali frustrado com essa situação, causando uma separação, ou então buscado outra solução para a vida deles. Eu imagino até o diálogo: Priscila chegando para Áquila, ou Áquila chegando para Priscila: não, Priscila, calma aí, tá vendo esse negócio de religião, o que é que dá, né? Olha a confusão que a gente se meteu, olha onde a gente veio parar, só porque a gente é judeu. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer essa história, deixa de lado, vamos continuar aqui com a nossa empresa, vamos criar nossa empresa de fabricação de tendas, vamos criar filiais em todo o Império Romano, criar um network aí com a elite romana, vamos ser os maiores fornecedores de tenda do Império. Esquece esse negócio de Jesus, esquece esse negócio de igreja. Talvez isso tenha acontecido, talvez tenha causado no coração deles ali dilemas, fortes dilemas. Mas foi isso que aconteceu, eles cederam a isso? Não, pelo contrário. O apóstolo Paulo os conhece ali em Corinto e os desafia o quê? A mais uma mudança. Saem de Corinto, me acompanhem, vamos a Éfeso. E comissiona aquele casal a levar o evangelho de Jesus em outra cidade. Meus irmãos, isso para mim é a prova concreta de um casal que não está vivendo na perspectiva do casamento perfeito, da busca da felicidade no outro. É um casal que está olhando para Jesus todo o tempo, e a graça de Jesus derramada sobre cada um deles exerce graça e misericórdia um na vida do outro. Porque a despeito dessa altura já serem ali, como falamos, convertidos, eles estavam diante de dilemas sim, diante dos projetos frustrados, daquilo que eles queriam fazer e que não estavam conseguindo naquele momento. Mas não abriram mão, meus irmãos, não abriram mão. E o que eles fizeram? O livro de Atos continua ainda no capítulo 18, agora nos versos 18 e 19. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, e lá Paulo deixa Priscila e Áquila. Eles não só prometeram, eles não só disseram que iam, eles foram de fato. Abriram mão, obedeceram o chamado e partiram para uma nova cidade. E muitos outros desafios se impuseram na vida desse casal. Retornaram a Roma, como falei, encontraram mais perseguição ainda contra os cristãos, voltaram para Éfeso. E de quem a gente está falando aqui, meus irmãos? A gente não está falando de apóstolo, a gente não está falando de profeta, a gente não está falando de sacerdote, a gente está falando de um casal de anônimos, pessoas como eu, pessoas como você, um casal sem títulos, sem salário da igreja, fabricadores de tendas. O que eles fizeram? Colocaram tudo que tinha a serviço do reino, os recursos financeiros que o Senhor tinha dado através de suas profissões, e eles colocavam, à medida que recebiam, à medida que iam sendo sustentados, colocavam isso a serviço do reino, a serviço da igreja, e viveram esse momento espetacular e poderoso, que é o avanço da igreja de Jesus, a igreja primitiva. Não estavam buscando definitivamente o casamento perfeito,
E o segundo ponto, meus irmãos, de como tornar talvez seu relacionamento conjugal uma semente do Evangelho, nos tornar como casal semeadores do reino, é a obediência. Obediência em meio às lutas e perseguições. Lemos no início e vamos repetir: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse casal com certeza tinham lutas pessoais, desentendimentos como casal, como é comum aos casais, dificuldades de caráter, falhas de caráter, mas isso não permitiu que eles se dobrassem a si mesmos, mas se dobraram apenas ao Senhor Jesus. Então eles arriscaram a vida por Paulo, e Paulo agradece aqui a eles. Não só Paulo agradece, mas Paulo agradece também em nome de toda a igreja, e saúda o povo que se encontrava onde? Na casa deles. Ou seja, o compromisso deles não era somente com os encontros, os grandes ajuntamentos. A casa deles era ponto de encontro da igreja de Jesus. Eles não iam lá somente ofertar no domingo, eles ofertavam tudo que tinham, tudo que eram. Eles se colocavam aos pés do Senhor e da sua igreja, semeando a palavra de Deus. Mas é comum, meus irmãos, no nosso meio, quando a gente é desafiado a falar do Evangelho de Jesus, servir o Senhor Jesus semeando a sua palavra, as desculpas aparecerem. Não dá para mim. Semear, tá bom, esse é o ano da semeadura. Não, tá bom, vão semeando aí, talvez ano que vem eu atendo o chamado. Não, minha casa é pequena, o GR não dá, não cabe, é muita gente, não cabe. Deixa eu fazer uma pequena reforma. Quando eu reformar a casa, talvez o GR dê para vir. Como eu disse pela manhã, vá sonhando. Ou meu trabalho, a minha agenda de trabalho é muito extensa. São muitos compromissos até o final do ano. São muitas viagens planejadas para eu ter em família. Tenho filhos pequenos, não pode dar agora, não posso servir agora. Ou a famosa frase: quando eu estiver com a vida mais estável, aí sim eu posso servir. Quando eu alcançar a estabilidade financeira, talvez eu possa servir mais. Sabe o que é estabilidade, meus irmãos? Na perspectiva humana, ela é uma utopia. Ela é uma utopia, você nunca vai alcançar. A única pessoa que pode estabilizar a sua vida e tornar a sua vida equilibrada é a pessoa do Senhor Jesus, somente Ele. Se Jesus não estiver no centro do seu casamento, da sua casa, da sua família, se Ele não for o centro da sua vida, da sua profissão, de tudo que você faz, a sua vida vai ser um eterno balançar, um navio balançando de um lado para o outro, todo o tempo. Só Jesus traz estabilidade. E o que eu tenho que fazer é o quê? Aproveitar a instabilidade humana para anunciar a estabilidade que está na pessoa de Jesus. Entende? São as lutas do dia a dia. Eu me conecto com o pecador e digo: rapaz, eu também faço isso, ou eu também gostaria de fazer isso, mas o que me impede de fazer isso hoje é a pessoa de Jesus. Quer conhecer o amor de Jesus? Eu posso te apresentar Jesus que me salvou, Jesus que me resgatou. Então eu coloco esses 1000 obstáculos, explicam, dá para entender, mas não justifica. O problema é encarar a missão de proclamar o Evangelho como algo penoso, algo trabalhoso. É muito trabalho, eu não vou aguentar, tenho muita coisa para resolver. Me chama ano que vem, me chame depois, agora não dá, me chame semana que vem, me chame no próximo mês, deixa eu checar minha agenda, deixa eu ver se cabe, e aí eu vou protelando, mas a palavra de Deus nos confronta, em Hebreus 3, versos 13 e 14, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama amanhã, depois de amanhã, hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo Jesus, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. E o que a gente precisa fazer hoje?
A grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens, a todos os mandamentos que eu lhes dei. Esse foi o exemplo de Áquila e Priscila para mim, para você, casado, solteiro, pai, mãe, filho, avô, neto, o que quer que seja, a mensagem é a mesma. Áquila e Priscila, Ananias, Daniel, servos que estavam de prontidão, ouviram o chamado, não deixaram para depois, ouviram o chamado, não foram consultar a agenda, só disseram: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Você pode dizer isso hoje aqui, meus irmãos? Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Não posso abrir mão do Evangelho de Jesus, não posso abrir mão dessa grande comissão. Porque o que é a grande comissão? A essência da grande comissão é amar como Jesus amou. Então, meus irmãos, não dá para andar nesse mundo vendo pessoas morrendo ao seu redor, vendo casais e famílias sendo quebradas, vendo pessoas sendo engolidas pelo diabo, indo para o inferno e ficar olhando como se nada tivesse acontecendo, fazer cara de paisagem. Grande comissão é demonstração de amor, salvar pessoas do inferno. Agora, obedecer, o tema aqui, o ponto aqui é obedecer em meio a lutas e perseguições. Obedecer ao Senhor vai gerar conflito. O primeiro conflito que gera é em mim mesmo. Minhas lutas, minhas limitações, minhas dificuldades. A primeira luta ela é interna, e dentro do casamento ainda mais. Entender o outro, entender a sua limitação, entender o seu pecado, do cônjuge, dos filhos, do pai, da mãe. O problema sempre vai ser esse, meus irmãos: não encarar que a obediência ela não vem quando as coisas estão bem, ou a partir de quando as coisas melhorarem. Vou obedecer colocando a condicionante se o Senhor vai me abençoar, ou se os problemas desse mundo vão ser resolvidos, ou do meu mundo forem resolvidos. Não é isso que o Senhor nos chama a fazer. É abrir mão das minhas vontades. Entender que as dificuldades do relacionamento conjugal, elas são um instrumento de santificação e não um problema que me impede de avançar no reino. E às vezes a gente se depara com os padrões, meus irmãos, com os padrões religiosos que querem colocar esse mesmo casal, Áquila e Priscila, no modelo do casamento perfeito. Eles ficam romantizando: o casal lindo de missionários. Eram lindos sim, porque eram servos do Senhor, mas não tinham problemas. Será que era isso mesmo? Perseguições nem se fala. Mas é porque essas programações usuais para casais, elas vêm recheadas dessa utopia, dessa romantização, porque isso vende. Imagine aí a palestra do grande guru de casamento. Quanto é aqui em Fortaleza, aqui, ou em qualquer lugar do Brasil? E aí os caras fazem livro por cima de livros, e o livro é focado assim: o que o homem precisa fazer para ajudar a mulher, o que a mulher precisa fazer para ajudar o homem, e cobra caro para isso, porque ele cobra pela palestra, mas no final ele quer vender o livro. E aí eu vou, naquele momento ali sendo induzido, compro o livro, e o livro está lá em casa, não li ainda uma página, está lá na estante. Quantos livros, quantas técnicas, quantos formatos, quantas regras, quantos lucros. Mas sabe o que o Senhor nos chama a fazer? Ele chama a fazer o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É em meio às aflições, meus irmãos, o Senhor Jesus nos chamou a atenção: no mundo tereis aflições, e aflições não são problemas do cotidiano, não. Não é, você vai ter um problema ali, outro problema acolá, não. São aflições. Quem já se sentiu aflito sabe do que eu estou falando. Então Áquila e Priscila tinham sim suas lutas, suas dificuldades no relacionamento conjugal. Tinham, mas não foi obstáculo de continuar com foco na missão, obedecendo ao Senhor Jesus em meio às lutas. É muito comum no casamento. A primeira luta, a primeira briga, o que a gente abre mão? Em primeiro lugar, daquilo que Deus tem pra gente. Às vezes o casal acorda: vamos pro culto hoje, vamos pro culto. Acontece a primeira briga, o cara:
não vou mais para a igreja. Pode ir sozinho, mulher, não quero mais saber. Ou vice-versa. É a mesma coisa que o cara que quer que o outro morra, mas ele é que toma o veneno. Que ele que está deixando de viver o plano de Deus e achando que está punindo a mulher ou punindo o marido. Lutas vamos ter, meus irmãos, elas fazem parte da vida, sempre vamos ter, e é elas que nos fortalecem, elas nos santificam, meus irmãos, e elas nos fazem o quê? Depender mais de Jesus. Não olhe para suas lutas da maneira como você olha hoje, talvez, achando que não tem mais solução, ou se afundando nelas, porque achando que você não tem jeito. As lutas, elas fazem parte, entrega elas a cada dia nas mãos do Senhor, e Ele vai mudando o seu caráter, Ele vai te fazendo mais dependente dEle, e à medida que você vai dependendo mais do Senhor, você vai tendo mais novas experiências com o Senhor, novos testemunhos vão sendo acrescentados na sua vida, e o que você faz com isso? Você proclama, você fala, você anuncia, você testifica da pessoa de Jesus. Porque semear, como falamos, é proclamar para o perdido e ensinar os novos discípulos. Então, qual é a mensagem dada por esse casal? Em meio às lutas, o quê? Olhar para a cruz, entender o outro, entender a limitação do meu cônjuge, cumprir a missão. Aquele e Priscila nos ensinaram isso, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às lutas do relacionamento conjugal, em meio às perseguições do que é ser um servo de Deus nesse mundo, eles mantiveram a integridade e mantiveram os olhos na cruz. Porque eu vou semeando o amor, no relacionamento conjugal eu semeio o amor, e eu vou colher esperança, mas eu não colho só a esperança para mim, eu colho a esperança e apresento essa esperança ao mundo perdido. Eu semeio no relacionamento conjugal a entrega, eu me entrego à minha mulher se entrega a mim, a gente começa a viver um processo de santificação, e o que faz com isso? Anuncia que é possível viver santidade dentro de um relacionamento conjugal na pessoa de Jesus. Eu semeio a resiliência, eu olho para minha esposa, as lutas que permanecem ainda do lado dela, ela olha para mim e vê também as minhas lutas talvez ali permanecendo, e eu vou colher o que com isso, meus irmãos? A resiliência que colhe restauração e que me faz anunciar restauração. Então Jesus vai transformando, Ele vai santificando. Quando menos espero, lutas são deixadas para trás, mas eu não deixo as lutas para trás, eu uso essas lutas que ficaram para trás, aponto para Jesus e mostro, essas lutas só ficaram para trás, porque Jesus entrou na minha vida, Ele entrou na minha casa, Ele entrou no meu casamento. Semente viva do Evangelho, irmão, sendo anunciada. E a promessa de perseguição, não tem jeito, e fica aí, talvez um recado para mim e para você. O que você faz do seu tempo? É comum os casais se reunirem em volta da mesa. E aí se reúnem em volta da mesa para conversar o quê? Superficialidade. As minhas conquistas. Meu filho passou em medicina. Olha a casa que eu comprei. Olha o carro que eu comprei. Olha a minha profissão. Olha, eu fui promovido. E fica essa conversa mole, essa conversa fiada. Um querendo alimentar o outro, se regozijando em si mesmo. Por quê? Porque a gente quer ser amigo do mundo. A gente não quer ser rejeitado do mundo. Mas Tiago fala lá. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E aí você vai olhar e vai dizer, não, Dário, você está exagerando, é exagero. Não é pecado fazer isso. A Bíblia fala, Tiago fala. Se você sabe que deve fazer bem e não faz, o que você faz? Você peca. Então se você está numa roda de pessoas perdidas, pecadores que não conhecem do amor de Jesus, e você deixa falar do amor de Jesus, sim, meu irmão, você está pecando. Mas a avaliação é sua, é minha. Mas a pergunta que fica, qual foi a última vez que você chamou um casal que não conhece Jesus e buscou testemunhar da graça para esse casal? Eu não estou falando de caridade, eu não estou falando de oferta financeira, eu estou falando de doação de vida, de tempo, abrir a sua casa para a entrada de pessoas, doar meu tempo, doar minha vida, doar meu testemunho para aqueles que não conhecem do amor de Jesus.
Áquila e Priscila não perderam tempo, e o chamado para mim e para você hoje: não vamos perder tempo, igreja. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Esse é o testemunho. A sua casa, ela tem sido igreja, meus irmãos, para receber o perdido. Ela tem sido hospital para lavar as feridas da alma, do coração, das emoções, medicar as almas sedentas do amor de Jesus. Tem sido isso a sua casa? Ou sua casa é apenas ponto de encontro do GR de amigos, um GR eterno, que não multiplica, que é um com o outro, um com o outro, um com o outro, todo o tempo? Passeiam juntos, vivem juntos, vão engordando juntos e se afastando da missão. Abrir a casa é acolher aqueles que Jesus está mandando, meus irmãos. Jesus está mandando. Se você se prontificar a abrir sua casa, Jesus está mandando. Abrir a casa é semear em meio à luta, em meio à perseguição. E não é só em GR, não é só em GR. Tivemos o retiro do Atos aqui, tivemos vários casais, jovens casais, que ainda não têm filhos, que poderiam estar dizendo assim: não tenho filhos ainda, então vou aproveitar a vida, mas estavam aqui, semeando o amor de Jesus para os jovens dessa igreja. Tem algum casal aqui que estava servindo no ministério, aí no retiro? Eu sei que tem, não sei se está aqui hoje, mas tinham vários. Cadê os guerreiros aí, servos do CR Casais? Tem alguém aqui hoje à noite? Se tiver, levanta a sua mão, aí ó. Servos fiéis, toda segunda-feira. Para essa turma aqui, sabe o que a gente fez? A gente fez um curso de 8 meses de teologia, para todo mundo entender bem a profundidade das escrituras, para poder vir segunda-feira aqui ensinar os casais. Foi isso, irmãos? Não, simplesmente eles chegam aqui, sentam numa roda de partilha, abrem o coração, confessam os seus pecados, falam e celebram do que Jesus tem feito na vida deles, e isso é remédio, é cura, é esperança para aqueles que chegam, meus irmãos. Então talvez você fique achando: o CR aí é corra para doido, para quem está com o adúltero, para o cara que está com o casamento, no quarto casamento. Meu irmão, se o seu casamento está estável, se a sua vida é boa, porque o Senhor Jesus tem feito isso, você é convocado para vir aqui a segunda-feira, porque eu quero o seu testemunho falando para os casais que estão chegando sem esperança. Essa é a convocação do Senhor, meus irmãos. E o terceiro e último ponto: como é que eu consigo ser semeador como casal, como um só? Vamos ficar aqui hoje até 10 da noite, viu, pastor? Chovendo aí, tá tranquilo. Brincadeira, estamos encerrando. Último ponto: como é que eu posso viver a realidade do meu relacionamento conjugal ser uma semente do Evangelho? Como eu e minha esposa podemos ser um só como semeadores no reino? Vivendo unidade como expressão da graça. Esse é o último e terceiro ponto. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. A palestra convencional para casais, ela traz esse tema, que é uma verdade estabelecida por Deus, mas geralmente o padrão de unidade, ele é uma perspectiva muito rasa. É eu e minha mulher decidindo junto como a gente vai resolver nossos problemas. Vamos resolver aqui, mulher, como é? Quem leva os meninos para a escola? Cadê as contas? O que a gente paga primeiro? O que a gente deixa de pagar? Vamos economizar? Vamos fazer um investimento? E gira em torno da resolução dos meus problemas, a minha família, a minha casa, a minha igreja. Ninguém entra, ninguém sai. Todo mundo pega a mão do outro aí. A escola dos crentes, aí eu vou vivendo nessa bolha, nesse clubinho. É lindo, mas eu estou semeando só na vida daqueles que eu amo, e eu vou me afastando da missão. A unidade, ela requer isso também, mas eu quero trazer a perspectiva emocional e espiritual. Eu preciso, meu irmão, me conectar com mente, coração e espírito da minha esposa, e da mesma forma ela comigo. Ela precisa me conhecer de forma integral. Então o recado aqui essa noite: casais da IBC, futuros casais da IBC,
Vamos abrir a caixa preta, vamos se revelar para o nosso cônjuge, dizer quem somos de verdade, ou buscar conhecer quem somos de verdade, apresentar isso para ele, me fazer conhecido e buscar conhecer. É só dessa forma que a gente vai viver o casamento na sua integralidade, senão vamos ser apenas o quê? Sócios. O casamento na perspectiva humana é o quê? Sociedade. Tanto é que quando tu vai assinar lá, tu tem que dizer se é comunhão de bens, se é comunhão integral, parcial, o que quer que seja. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte da caminhada. Perante os homens vamos nos casar no cartório, mas perante Deus o negócio se amplia mais. Eu preciso ser um só em todos os aspectos: aspecto físico, aspecto mental e aspecto espiritual. Um só com a minha esposa. Sendo um, nós vamos nos conectar com o Senhor e vamos viver um casamento para a sua glória. E como isso transborda, meus irmãos? Como isso gera testemunho? Principalmente para esse mundo egoísta, onde tudo é individualizado. As pessoas nem dormem, os casais nem dormem mais juntos, é cada um numa cama separado, é em casa separado. É a minha individualidade, respeita a minha individualidade. E a gente vai vivendo essa loucura, e em vez de levar o novo de Deus para o mundo, a gente se adequa às coisas que o inimigo de Deus cria. Preciso entender lutas e limitações da minha esposa, ela as minhas. Senão a minha ajuda para ela e a dela para mim vai ser limitada. É abrir mão do egoísmo, meus irmãos. Abrir mão do egoísmo. Abrir mão do egoísmo. Jesus nos chama para fazer parte do processo de restauração do nosso cônjuge. Isso leva esperança para aqueles que não acreditam mais no casamento. Isso leva a presença e a palavra de Deus semeando nos corações daqueles que não acreditam mais na verdade do casamento, no plano do casamento, o plano dado por Deus desde o princípio. Casamento é bênção, meus irmãos. Aquele e Priscila testemunharam isso para a gente. O testemunho deles nessa perspectiva da unidade é muito linda, e Deus revela esse testemunho para a gente. Todas as 6 passagens bíblicas que esse casal é citado, sempre eles são citados em conjunto. Não há um sem o outro, não há o outro sem o um, para a glória de Deus. Que coisa linda. Esse é o testemunho de Deus para mim e para você nessa noite, a vida desse casal. Não há perfeição, irmãos, mas também não há descontentamento. Não há perda da individualidade, mas há a essência da complementariedade. E o Senhor nos chama essa noite para entender essa verdade. 3 pontos preciosos que nós vimos essa noite. 3 pontos que nos ajudam a viver a verdade do Evangelho de Jesus. Obedecer a Deus em meio às lutas, em meio à tribulação. Deixar de lado o estigma do casamento perfeito e viver o casamento como essa unidade de expressão da graça de Jesus. Amém, igreja? Eu quero finalizar aqui falando um pouco da minha história. A banda já está aqui, estamos finalizando o culto aqui. Mas, meus irmãos, quando eu fui resgatado pelo Senhor e trazido pela essa comunidade há mais ou menos 14, 15 anos, estava quebrado, como eu falei, submerso, escravo de compulsões na área sexual, das drogas. Imagine o desmantelo, vida financeira quebrada, a família toda quebrada, filhos que não tinham pai, mulher que não tinha marido, irresponsável, distante da vontade de Deus. Fui trazido a essa comunidade, fui cuidado por essa comunidade, fui tratado por essa comunidade. Com 6 meses, meus irmãos, 6 meses limpo das drogas, o Senhor me chamou. Vai ser líder de grupo de relacionamento. Eu tinha todas as justificativas ou explicações. Não dá. Como é esse negócio? Tenho muita coisa para resolver, Senhor. Tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha vida profissional, tenho que buscar restituir os anos perdidos. Senhor, não, venha, porque a sua vida agora, Dário, é para o meu louvor. E, meus irmãos, eu mergulhei de cabeça nesse negócio que é semear o Evangelho de Jesus e anunciar o Evangelho de Jesus. E o que eu quero deixar para vocês como testemunho é que hoje eu estou colhendo coisas que eu não plantei. Coisas que talvez eram sonhos que eu
queria correr atrás, mas o Senhor disse para mim: tem algo mais importante para você fazer. Vai semear o meu evangelho, vai semear a minha palavra, vai testemunhar do meu amor, porque todas as coisas que você precisar, eu vou acrescentar. Hoje eu estou vivendo sonhos profissionais que eu sonhava e hoje estou vivendo, mas foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem trouxe. Eu foco na missão, nossa família foca na missão. E o Senhor traz todo mundo, traz a família toda, reúne todo mundo na presença de Deus. Os filhos vão sendo cuidados. O que eu preciso é semear lá fora, mas semear aqui dentro da família também. Minhas filhas se tornando aí adolescentes, entrando na juventude. Um pequeno também, todos vivendo igreja de Jesus só por hoje, para a graça de Deus. Amém, igreja? E esse é o desafio para mim e para você essa noite. Eu não posso encerrar aqui, talvez, deixando esse momento também para aqueles que estão chegando. Talvez você tenha escutado do Evangelho de Jesus, achou linda a história de Áquila e Priscila, como achou talvez a história de Ananias, a história de Daniel. Mas o que você precisa entender é que antes de ser o semeador, você precisa se entregar ao Senhor Jesus. Você precisa entregar a sua vida, as suas vontades, o seu coração, e deixar o Senhor reinar sobre você. E isso requer uma atitude pública, isso requer um compromisso com Deus, um testemunho público diante de Deus. E eu quero dar essa oportunidade a você. Talvez Deus já venha falando a você ou com você nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. E talvez hoje o Espírito, só Ele que pode fazer isso, te convenceu a se entregar a Jesus. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal de onde você estiver aí. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Você vai ser acolhido aí pelos irmãos. Se quiser vir aqui à frente, mais alguém no nosso meio que está entendendo o Evangelho de Jesus, está entendendo o amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Venham, 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 venham. O Senhor está chamando, o Senhor está chamando, o Senhor está chamando. Glória a Deus. Mais alguém no nosso meio? Pode vir que o Senhor está chamando, pode vir. Você não tem para onde sair hoje, está chovendo, você vai derreter nessa chuva aí. Então, venha, venha. O Senhor está chamando. Hoje é dia de salvação, meus irmãos. Aleluia. Olha que coisa linda. Novos semeadores no reino de Deus. A partir de hoje. Novos semeadores. Mas o desafio não é só para os novos, o desafio é para os antigos também. Então eu quero te convidar, você crente em Cristo Jesus, que talvez tenha entendido, o casal aí de crentes, família de crentes aqui reunidos nesse lugar. Talvez o Senhor tenha falado ao seu coração através do exemplo da história desse casal, e o Senhor te convida a ficar de pé também, afirmar o compromisso diante de Deus, sair da zona de conforto, sair da individualidade do casamento, dos meus problemas, da minha vida, das minhas questões, e me colocar: Senhor, me prontifico, eis-me aqui para servir ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar nesse momento para encerrar. Curva sua cabeça aí em oração. Erga suas mãos aqui em direção a esses amados irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque isso não é obra humana, Senhor, é obra do teu poder, Jesus. Quem convence o ser humano do pecado é somente o teu Espírito, Senhor, e ele se manifestou aqui nessa noite. Novas vidas geradas no teu reino, Senhor. Novos semeadores que vão sair daqui hoje, Pai, transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, confirma no coração desses servos essa decisão, Senhor. A cada dia, a cada momento, Senhor.
sabendo que o Senhor os ama e que o Senhor estará com eles agora, de hoje em diante, em todo o tempo. Já o estava cercando e agora se apresenta o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, como o Senhor de suas vidas. Abençoe a cada um deles, as suas famílias, Senhor, e os conecta agora, Senhor Deus, com a tua igreja, com o teu corpo, Senhor, porque eles ganham agora também uma nova família, a família de Deus, a família da igreja de Jesus. E a tua igreja se coloca de pé diante de ti nessa noite, Senhor, para te adorar, Senhor, para verbalizar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, mas agora também com um compromisso, Senhor, de lançar a semente, Pai, propagar o teu evangelho aonde andarem, Senhor, como casal, como família, como discípulo, a igreja de Jesus que avança, Senhor, a igreja de Jesus que sai hoje aqui dessa noite, Pai, em um só coração, anunciar e buscar aqueles que estão perdidos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio, Pai, às questões pessoais, a não perder, Senhor Deus, o foco, olhar para a cruz do Calvário, celebrar a morte de Cristo que trouxe redenção e anunciar essa redenção aonde estivermos, Senhor. Nos ajuda, Pai, só o Senhor pode fazer isso, mas a igreja se coloca diante de Ti. Obrigado, Pai, por essa noite preciosa, pela vida da igreja, por essa congregação, pela nossa liderança, Senhor, por tudo que estamos vivendo, mesmo em meio às dores, como foi orado aqui no momento da oferta, mesmo em meio às angústias, Senhor, nós temos uma missão a cumprir, e ao mesmo tempo vamos cuidando uns dos outros, tudo isso para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.